Já estamos no capítulo 9 do livro de Romanos. Vamos ver hoje tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 29. Versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Versículo 2. Que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. Versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ser maldição de Cristo por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 19. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Versículo 22. Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versículo 25. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a quem não era amada. Versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Versículo 28. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Versículo 29. E como dantes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência,
teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. A incredulidade de Israel. Versículo 30 até o versículo 33. Versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 33. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Terminamos aqui o capítulo 9 do livro de Romanos, com a nossa Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para edificação ou para salvação.